Graça e paz, família. Ó, nós começando aí essa live do nosso culto familiar. Eu e minha esposa e meu filho estamos abrindo esse momento da nossa intimidade familiar, de estar adorando e glorificando a Deus, para que os irmãos e irmãs das suas casas também possam estar aprendendo a fazer esse culto familiar e fazendo também com suas famílias. Então, que Deus abençoe cada um que participar dessa live, que também estiver vendo esse vídeo posteriormente, que sejam abençoados com esse conteúdo que nós vamos estar apresentando para vocês, que seriam 16 segunda-feiras, né, os 16 capítulos do livro de Romanos, mas Deus tem nos guiado a fazer um pouco mais, dividir um pouco mais os capítulos, para que a gente como família, né, tenham um pouco mais de conhecimento, né, do céu, seja mais edificado, e também vocês também possam ser mais edificados, compreendendo um pouco mais da carta de Paulo aos Romanos. Amém? Né? Um culto familiar para depois as pessoas ver também e elas aprender para fazer com a família delas. Né? Sim, senhor. Com a família delas. Assim como o Nenê e a família do Nenê fazem. Amém? Vamos, cada segunda-feira, seguir, conforme Deus nos guiar, os capítulos de Romanos. Eu ia fazer um capítulo por dia, 16 segundas-feiras, 16 capítulos de Romanos. Mas Deus tem nos guiado a estar nos aprofundando um pouquinho mais, para que eu e minha família também estejamos aí obtendo mais conhecimento, sendo cheios do Espírito Santo, e assim como também aqueles que estiverem assistindo também estarão. Amém? O culto familiar, ele tem que ser bem simples, ele tem que ser gostoso, né, Josué? Né, coração? Tem que ser bem simples, ele não pode ser muito demorado, tem que ser um momento que a família está junto, glorificando a Deus, e ele tem que ser um momento gostoso, não tem que ser um momento maçante, um momento, talvez até o marido que vai estar ali compartilhando a palavra do Senhor com a sua família, não deve ser um momento de acusação, mas deve ser um momento de extrair um básico da Escritura para que você possa aplicar já no seu dia a dia. Então, eu vou começar essa live do culto familiar explicando um pouco sobre o livro de Romanos, depois eu e minha família fazemos o culto familiar como a gente faz todo dia, e depois que a gente terminar o culto familiar, então eu explico mais algumas coisas para vocês do livro de Romanos, da carta, do pedaço que a gente leu, para que a gente possa se aprofundar um pouquinho mais. Então eu e minha família vamos estar começando esse culto familiar, e vamos até o fim. Depois os irmãos podem questionar, podem falar alguma coisa aí que eu respondo. E nós faremos o culto familiar como a gente faz cada dia, e depois no final então eu explico mais algumas coisas para vocês. Amém? Glória a Deus então. Vamos orar então. Né, Josué? Né, coração? Amém. Então faz uma oração, coração, para a gente estar iniciando. Amém. Amém. Senhor nosso Deus, amado Obrigado. e exaltado Pai, nós te agradecemos pelas tuas bênçãos, ó Pai. Te agradecemos por esse dia que o Senhor nos guiou, nos direcionou conforme a tua vontade, ó Pai. Pedimos que o teu Espírito Santo venha nos guiar e nos direcionar nesse momento de culto familiar, ó Pai. Que a tua palavra venha nos encher, que o Senhor venha nos dar discernimento e sabedoria, ó Pai, para entender a tua palavra e para praticá-la, Deus. Que tudo seja para a tua honra e glória, Deus. Em nome de Cristo Jesus, eu te peço e te agradeço. Amém. Amém, glória a Deus, Pai Celestial. Santo, santo é o teu nome, Deus. Nós precisamos de Ti, Senhor, nesse momento, Pai. Venha abençoar, Pai, eu e a minha família, Pai, para que entendamos mais da Tua graça e da Tua misericórdia, Deus. Para que Te sirvamos como família cada dia mais, Senhor. Tu és santo e poderoso, Pai. Nós precisamos de Ti. Amor sem fim, naquela cruz se entregou por mim, seu sangue puro derramou, sem ter pecado se entregou. Não há outro nome que se compare ao seu, poderoso Cordeiro que venceu. Não há amor igual ao seu, minha rocha
inabalável, tua glória é imensurável, não há amor igual ao Senhor. Glória a Deus, Senhor. Obrigado, Pai. Obrigado pela vida do meu filho e da minha esposa, Pai. Obrigado pelo privilégio que o Senhor tem nos dado de estar a cada noite cultuando, Pai, o Teu santo nome em família, Pai. Santo, santo, santo Tu és, Deus. Obrigado, Pai. Amor sem fim, naquela cruz se entregou por mim, seu sangue puro derramou. Glória a Deus, sem ter pecado se entregou. Não há outro nome que se compare ao seu poderoso Cordeiro que venceu. Não há amor igual ao seu. Minha rocha é inabalável, tua glória é imensurável, não há amor igual ao seu. Sim, Senhor, não há amor igual ao seu, Pai. Obrigado pelo teu amor, Santo Espírito de Deus. Obrigado, Senhor Jesus, pelo teu sacrifício, Pai. Obrigado, Deus, Tu és santo e poderoso. Nos guia nesse culto familiar, Senhor. Nós precisamos de Ti. O teu amor que lança fora o medo, amor que nos amou primeiro, amor melhor que a própria vida. O teu amor que lança fora o medo, amor que nos amou primeiro, amor melhor que a própria vida. Não há outro nome que se compare ao seu poderoso Cordeiro que venceu. Não há amor igual ao seu. Minha rocha é inabalável, tua glória é imensurável, não há amor igual ao seu. Obrigado, Senhor, por esse momento, Pai. Essa parte tão importante do culto familiar, Pai, que é te louvar e te adorar, Pai. Prepara o nosso coração nesse momento a qual nós vamos estar te adorando, Pai, lendo a Tua palavra, Pai. Abre os nossos olhos espirituais, Pai. Nos dá entendimento da Tua palavra, Pai. Santo, santo, santo és Tu. Fala conosco essa noite, Deus. Transmite esse amor às pessoas que também estão assistindo, Pai. Oh, Deus, abençoa-nos, Pai, com a Tua presença, Pai. Pai, eu clamo a Ti, Deus, em nome do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, Pai. Glória a Deus. Amém. Glória a Deus. Vamos ler a palavra então, Josué. Glória a Deus. Romanos capítulo 1. Vamos ler do versículo 1 até o versículo 17. Hoje
Deus nos direcionou para que a gente leia até aí. Vamos extrair então o que Deus quer falar conosco. Amém? Que o Espírito Santo nos guie. Romanos capítulo 1, versículo 1 em diante, até o versículo 17. Diz assim: Paulo, escravo de Cristo Jesus, chamado para ser apóstolo, separado para o Evangelho de Deus, o qual foi prometido por ele de antemão por meio dos seus profetas nas Escrituras Sagradas, acerca de seu filho, que como homem era descendente de Davi, e que mediante o Espírito de santidade foi declarado Filho de Deus, com poder pela sua ressurreição dentre os mortos, Jesus Cristo, nosso Senhor. Por meio dele e por causa do seu nome recebemos graça e apostolado, para chamar dentre todas as nações um povo para a obediência que vem pela fé. E vocês também estão entre os chamados para pertencerem a Jesus Cristo. A todos os que em Roma são amados de Deus e chamados para serem santos. A vocês graça e paz da parte de Deus, nosso Pai, e do Senhor Jesus Cristo. Antes de tudo, sou grato ao meu Deus, mediante Jesus Cristo, por todos vocês, porque em todo o mundo está sendo anunciado a fé que vocês têm. Deus, a quem sirvo de todo o coração, pregando o Evangelho de seu Filho, é minha testemunha de como sempre me lembro de vocês, em minhas orações, e peço que agora, finalmente, pela vontade de Deus, seja-me aberto um caminho para que eu possa visitá-los. Anseio vê-los a fim de compartilhar com vocês algum dom espiritual, para fortalecê-los, isto é, para que eu e vocês sejamos mutuamente encorajados pela fé. Quero que vocês saibam, irmãos, que muitas vezes planejei visitá-los, mas fui impedido até agora. Meu propósito é colher algum fruto entre vocês, assim como tenho colhido entre os demais gentios. Sou devedor tanto a gregos como a bárbaros, tanto a sábios como a ignorantes. Por isso estou disposto a pregar o Evangelho também a vocês que estão em Roma. Não me envergonho do Evangelho, porque é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê, primeiro do judeu, depois do grego. Porque no Evangelho é revelada a justiça de Deus, uma justiça que do princípio ao fim vem pela fé. Como está escrito, o justo viverá pela fé. Glória a Deus, Josué. Vem aqui com o papai um pouquinho, então. Vamos conversar sobre a palavra de Deus. Vamos conversar sobre a palavra de Deus. No capítulo 1, o apóstolo Paulo, então, ele cumprimenta a igreja de Roma, né, com um cumprimento formal, né, das igrejas, né, das cartas, como ele escrevia na época, e ele fala um pouco do chamado dele. Ele fala, né, que ele é escravo, né, algumas traduções está servo, mas a palavra é doulos, né, então é escravo, e de fato nós pertencemos a Cristo, e é isso que ele trata no livro de Romanos. Então o que acontece? Ele começa cumprimentando e depois fala do desejo dele ir a Roma visitar aqueles irmãos. Duas coisas que nesses dois textos aí, que é o Paulo cumprimentando a igreja de Roma e depois ali falando do desejo de ir vê-los, é como ele fala que nós somos chamados por Deus, é Deus que nos chama, Josué, e somos amados por Deus e temos a graça de Deus, mas somos chamados para ser santos, né? E ele nos cumprimenta com a graça e a paz do nosso Senhor Jesus, que é o cumprimento judaico-cristão. A paz, né, o shalom judaico, e a graça de Deus, né? Graça e paz. Então, nós somos chamados não para viver de qualquer maneira, e é assim que eu e a minha esposa e o meu filhão temos que buscar viver, né? Separados para Deus, santificados, viver uma vida santa para Deus. E que de fato esse evangelho e essa graça que também esteve no apóstolo Paulo e na igreja de Roma também está sobre as nossas vidas. Ele depois começa dizendo que a fé daqueles irmãos em Roma, ela é conhecida. A santidade daqueles irmãos de Roma é conhecida. E chegou até o ouvido do apóstolo Paulo de maneira que em todas as orações ele diz que Deus é testemunha, que ele ora sempre. O que me chamou a atenção nessa parte foi que, será que a nossa fé está sendo conhecida pelas pessoas da nossa cidade e até fora? Porque veja bem, se Paulo, que naquela época não tinha Facebook, Instagram, WhatsApp, não tinha rede social, não tinha internet, não tinha telefone, a igreja de Roma era famosa por servir a Deus, a igreja de Roma era famosa por estar glorificando a Deus, de maneira que até pessoas de outras cidades sabiam.
Então o que nós temos que refletir hoje é isso. Fomos chamados para ser santo. Será que essa santidade tem transparecido para as pessoas que estão ao nosso redor? Para as pessoas do nosso trabalho, do nosso dia a dia, do nosso convívio? E até aquelas que talvez a gente nem conhece, mas que nos conhecem? Será que elas têm visto o amor de Deus nas nossas vidas? Têm visto que nós servimos ao Senhor? Têm visto que nós glorificamos ao Senhor? E que de fato, acredito que assim como o apóstolo Paulo orava pela igreja de Roma, muitos irmãos também têm orado pela nossa vida, que nós vamos servir esse Deus dessa maneira. E depois ele chega no versículo 16 e 17, que é o centro da carta de Paulo aos Romanos, que é o tema central, que a salvação não vem pelas obras, a salvação é pela fé. E a fé nos leva a obras verdadeiras. Essa fé verdadeira que o Senhor nos deu, nos leva também a obras verdadeiras. Porque não nos envergonhamos do Evangelho, a ponto de até outras pessoas saberem que nós somos cristãos, porque o Evangelho transborda na nossa vida para as pessoas que estão ao nosso redor. Amém? Jujuezinho. E não me envergonhe do Evangelho, porque é poder de Deus para a salvação. Primeiro do povo judeu, historicamente falando, e depois de todos os povos do mundo, a qual ele chama de gregos, que era o mundo daquela época. Porque é assim que Deus nos salva, pela fé. A justiça de Deus vem até nós pela fé. Que essa justiça transborde no meu coração e no teu, meu coraçãozinho e também do nosso filho, quando ele crescer. Né, Josué? E que ele venha crescer em graça e conhecimento, em estatura e sabedoria. Em nome de Jesus. Amém? Amém. Vamos orar então para finalizar esse culto familiar e depois vamos conversar com o povo lá da internet. Oremos então. Pai Celestial, obrigado por esse culto familiar, Pai. Obrigado pela Tua palavra, Pai. Nos ensina, Pai, que essas verdades estejam no nosso coração e na nossa mente praticadas dia a dia. Porque nós fomos chamados por Ti, somos amados por Ti. Recebemos graça e dons e ministérios nas nossas vidas, Pai. Que isso se reflita de tal maneira nas nossas vidas que nós venhamos andar em santidade, para que as pessoas vejam, para que o mundo veja, através do nosso amor, do amor de Deus que está nas nossas vidas, que nós venhamos diminuir a cada dia para que o Senhor seja visto por elas. Que esse Evangelho que salva pessoas de todos os lugares e de todas as nações venha preencher o nosso coração de tal maneira que transborde aqueles que estão do nosso lado, Pai. Que o Senhor venha nos abençoar em cada live desse culto familiar, Pai, na carta de Paulo aos Romanos. E que, de fato, as pessoas que assistem sejam abençoadas. Que nós venhamos nos unir num amor santo e perfeito, Pai. O Teu amor, Te glorificando e Te exaltando, Pai. É isso que eu Te peço e Te agradeço. Glorificando e exaltando o Teu nome, Pai. Em nome do Teu Filho amado, nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amém. Amém. Ó, mamãe. Então, irmãos, esse é o culto familiar. Preste bem atenção, talvez os irmãos não saibam tocar um instrumento. Não deixe que isso os impeça de fazer o culto familiar. Façam, mesmo escutando um louvor no rádio. Muitas vezes eu e minha esposa fazemos escutando o louvor no celular mesmo ali, ou no notebook, mas nós não deixamos de fazer o culto familiar. Nós fazemos o culto familiar todos os dias, né? Sábado, no domingo a gente não faz, porque a gente já tem o culto, né, reunido com a igreja, mas todos os dias nós fazemos o culto familiar. É um momento gostoso, um momento que nós podemos estar aí refletindo e adorando a Deus em família, e isso tem nos fortalecido muito. Muitas vezes durante o dia acontecem muitas coisas, mas no momento do culto familiar o Senhor vem apaziguar os nossos corações, a nossa mente, mostrar o seu amor por nós, então nós podemos aí estar também ficando cada vez melhor, aprendendo a viver junto agora com esse pequenininho aqui de 5 meses, que já nasceu e antes de nascer já ouvia a palavra de Deus dentro da barriga da sua mamãezinha, né, Josué? Se você quer ir, coração, eu vou continuar conversando com os irmãos, Amém. Daí você vai lá dar um mamazinho para ele. Tchau, tchau, Josué, tchau, mamãe, até depois. Mais algumas coisas eu gostaria de falar com os irmãos sobre a carta de Paulo aos Romanos, né? Eu dei um curso desta carta de Paulo aos Romanos, então tem um pouco mais de conhecimento, então fica um pouco mais fácil para mim fazer. Mas veja que eu extraí coisas básicas aqui. 3 coisas que eu extraí. Que Deus nos chama e nos ama para ser santos. E que as pessoas ao nosso redor vão ver a nossa fé, vão perceber a nossa fé. E que de fato
a salvação é pela graça, é o dom imerecido de Deus. Então, 3 coisas básicas que eu extraí de um texto que é muito profundo, né? Só no capítulo 1 aí dá para fazer umas 3 aulas tranquilo, bem resumida. Aulas resumidas de 1 hora, 3 no mínimo, né? Então eu dei o curso, então eu tenho um pouquinho mais de conhecimento. Mas veja, quando você lê aí um capítulo ou um trecho da Bíblia, né, com a sua família, pegue um livro inteiro, faça um livro inteiro, né? Então extraia o básico, veja o que o autor está falando, extraia para a sua vida. Extraia ali, se é uma palavra de repreensão, como vai ser depois do versículo 18 para frente, que está falando da ira de Deus sendo derramada sobre as pessoas, veja se você não se encaixa nessas pessoas que a ira de Deus está sobre elas. Ele vai dar uma série de características, veja se essas características não estão na sua vida. Assim como nós vemos do versículo 1 ao 17, as características que Paulo está falando e nós podemos extrair para a nossa vida. Como eu dei um curso da carta de Paulo, eu sei que a palavra servo aqui é doulos, então é escravo, já no começo. Ele se apresenta como escravo de Cristo para depois dizer que foi chamado por Deus para ser apóstolo. Então ele pertence a Cristo, depois ele dá o seu título, o seu ministério. E aqui quando ele fala que foi separado, né, a palavra, ele está dizendo que é um fariseu de Cristo. Então é muito interessante entender isso, né, todos esses pontos, né, como ele apresenta Jesus Cristo, dizendo que veio da descendência de Davi. Mas como assim? Jesus da descendência de Davi? Me explica isso daí, pastor. Se ele foi gerado pelo Espírito Santo, né, não veio da descendência de José e nem de Maria, né? Foi o Espírito Santo que gerou dentro de Maria. Então todas essas coisas a gente aprende no curso. E talvez esse ano eu volte a dar esse curso com valor simbólico aí, né? Para estar ajudando irmãos da igreja de fora. Esse também é o propósito dos irmãos estar aprendendo. Porque a carta de Paulo aos Romanos é considerado o evangelho dentro do evangelho. Você não pode pegar parte dela. É uma sequência do evangelho. Vocês vão aprender um pouco melhor na live de segunda-feira da semana que vem. E é interessante também o apóstolo Paulo dizer essas coisas, a gente analisar o grego, cada palavra, né? Quando ele fala aí umas curiosidades, quando ele fala que é devedor tanto de judeus quanto a bárbaros, a palavra bárbaro é uma palavra, né, que se deriva do som, assim como o clique. Então, quando pessoas de outras nações vinham, né, e falavam numa língua que aquele povo não entendia, então que os gregos não entendiam, então eles diziam, o que esse cara está falando aí? E daí surgiu a palavra bárbaros, porque eles estavam e ninguém entendia, estavam falando enrolado, ninguém entendia. Então essas coisas acrescentam na nossa fé e a gente pode se aprofundar muito na carta de Paulo aos Romanos, e que Deus nos guie quantas segunda-feiras serão, que era para ser 16, e Deus tem nos direcionado a nos aprofundar ainda mais. Que Deus abençoe a sua noite, que você compartilhe essa live, depois eu vou estar postando também no Instagram do meu filho e da minha esposa, e que a cada momento você seja abençoado, assim também como aqueles que assistirão no YouTube posteriormente e no Facebook. Deus abençoe vocês, tamo junto, uma boa noite a todos e é nóis, família!